por exemplo, você está na rua usando um celular, uma empresa de celular pega a sua imagem e faz um comercial daquilo e começa a vender, que é um caso legítimo de uso regular de imagem. É o que eu entendo, isso eu estou confabulando, que a lei talvez, mas ela nem precisava chegar nesse ponto. Eu não sei quem redigiu esse artigo, como ele foi redigido, mas eu acho que o problema da discussão hoje no Congresso, eles estão querendo alterar o texto da lei, e eu acho que o texto, na verdade o artigo devia ser suprimido. Não é nem alterado, ele devia ser suprimido porque ele é totalmente inconstitucional, ele vai contra tudo, contra qualquer princípio de liberdade de expressão. O judiciário mal preparado, o juiz que manda proibir um livro no Brasil, isso não cabe mais. Assim, né? Proibir um livro é um ato de agressão, é um ato de violência, que assim, isso que aconteceu com o Paulo é um ato de violência contra o autor, contra o editor, contra a cultura. Então, o juiz que dá uma decisão dessa, num regime democrático, onde o judiciário é livre, onde tem legislação, isso não cabe mais. Só em regime autoritário cabe retirar um livro do mercado, seja por qual motivo for. Assim, não existe razão para você embargar qualquer obra literária, artística, e mesmo se ela tiver problema, mesmo uma obra com problema, se ela tiver uma inverdade, uma ofensa, um livro não deve ser retirado, porque isso abre um precedente perigosíssimo para você censurar jornal, censurar matéria de TV, censurar qualquer coisa. Então a censura tem que ser combatida. Deputado que votar contra essa alteração deve ser execrado pelos eleitores, pela opinião pública, porque isso assim, parece que é uma questão só nossa, dos autores, assim, dos jornalistas que estão sendo... eles estão defendendo o interesse dele. Não é isso. Essa causa é muito mais importante. Todo mundo tem o direito de falar, de escrever o que quiser, e é o que eu estou falando agora, umas palavras do Raul Seixas. Mais do que a Constituição, eu quero fazer valer o que o Raul Seixas falava, que era: todo homem tem direito de falar o que quiser, cantar o que quiser, escrever o que quiser. Então, é isso que eu acho. Todo mundo tem que ficar atento contra qualquer agressão à liberdade de expressão. Edmundo, antes de passar a palavra para o Fernando, só detalhe: que tipo de ameaça você recebeu, por favor? Então, eu recebi uma ameaça de uma das ex-mulheres do Raul Seixas. Não sei se todo mundo sabe, o Raul Seixas foi casado 5 vezes, morreu sozinho. Eu recebi uma ameaça da quarta das cinco ex-mulheres, que é a mãe da terceira filha dele. E essa pessoa me deu 2 entrevistas longas, boas entrevistas inclusive. Ela ajudou, as entrevistas dela ajudaram bastante. Ela deu bastante dados que eu não tinha, muita coisa, porque ela tem bastante coisa, ela tem um acervo muito completo, e foi mulher dele, então é uma fonte como qualquer outra. O biógrafo não tem essa uma fonte é mais importante que outra, ela é uma fonte bem importante. Só que depois da entrevista, ela manifestou algum desconforto comigo, mas assim, para mim mesmo ela falou. E eu falei: isso é conversável, a gente conversa, igual uma relação de jornalista e fonte, seja no jornal, na biografia, você tem essas coisas, né? Falando: a gente conversa, mas fui tocando. Aí um dia eu me surpreendi, fui surpreendida com uma ligação de um amigo do Rio de Janeiro. Falou: Edmundo, você leu a coluna do Joaquim Ferreira dos Santos no Globo hoje? Eu falei: não. O que tem? Ele falou: tinha uma notinha que estava escrito assim: cuidado, perigo, que é um trocadilho com o primeiro disco do Raul, Krieg Rabandolo, que era... Krieg Rabandolo como Tarzan, a linguagem do Tarzan era cuidado, perigo. E é o primeiro disco do Raul, chama Krieg Rabandolo. A nota era um trocadilho, e a nota era bem clara, da ex-mulher de Raul Seixas para o biógrafo do Raul: escrever biografia sem autorização no Brasil é um suicídio. Essa frase é de uma violência, assim, é de um desrespeito com editores, com escritores, com um autor, não só a mim. Daí eu na hora fiquei perplexo, né? Até porque eu conversava com ela, não tinha... e até
É a Kika Seixas. E eu tinha uma... Até então eu estava na postura de negociar, assim, ou seja, conversar, dialogar, desde que ela manifestou atenção. E aí eu fui procurar algumas pessoas para me aconselhar o que eu faço. E aí falaram, Edmundo, ela tornou uma discussão pública, então, porque assim, por que eu fui procurar conselho? Porque a partir da nota do Joaquim, muitos jornalistas começaram a me ligar, começou a ligar o pessoal da Folha, o próprio pessoal lá do Jornal do Estadão veio me perguntar, Globo, todo mundo veio me perguntar. A minha primeira postura era ainda de querer manter, falar assim, vamos deixar assim, mas aí falaram, Edmundo, ela tornou público, então acho que é conveniente você dar a sua resposta publicamente também. E a minha resposta pública é isso, apesar de eu ainda sempre quero manter o diálogo, embora não sei se vai ter recíproco, de diálogo, mas é isso, eu não posso aceitar uma ameaça dessa, e nenhum escritor pode aceitar uma ameaça dessa. Agora, uma coisa que eu queria mostrar, o absurdo da situação, o pior do que a atitude do Roberto Carlos, que é até entendível, ele não gostou, ele vai para o pau, vai para a justiça, daí no caso específico, porque isso faz um estrago, no caso do Paulo César, o grande problema é que não teve uma decisão judicial, foi feito um acordo assinado pelo Paulo, pelo Roberto Carlos e pela editora. O Paulo foi praticamente coagido, porque ele estava desamparado na sessão, teve que assinar porque seria desamparado. Mas assim, a editora Planeta foi covarde nesse caso. E assim, a amostra da covardia é isso aqui, ó. Todo livro, você está com um livro aí, né, do Roberto Carlos. Todo livro, a primeira página como chama isso, Fernando? O frontispício, assim, são os dados técnicos de catalogação do livro. Todo livro tem isso, para o mundo inteiro tem esse padrão. A editora Planeta, eu já li várias biografias, milhares de livros. Isso eu nunca vi em nenhuma obra. Essa obra é um ensaio biográfico, sendo de inteira responsabilidade do autor, as informações nela contidas. Tem um detalhe aí, dá para pegar outra foto e dá para ler melhor. Isso demonstra que a editora não tinha o menor compromisso com o autor. Ou seja, ele não era para esperar outra coisa, isso é coisa de jornal de bairro. Jornal de bairro não, que tem jornal de bairro tem jornal de bairro que é sério, o jornal de bairro não é um demérito ao jornal de bairro. Ou seja, jornal que não é sério, que não assume o que publica. Como que uma editora publica um livro e põe um texto desse se isentando? Essa obra é um ensaio biográfico, sendo de inteira responsabilidade do autor, as informações nela contidas. Enfim, um editor que não assume o que publica. Então eu falo, a editora Planeta foi covarde, ela não podia ter aceitado esse acordo, ela devia falar, desculpa não, você não tem que pedir desculpa, falou assim, eu não vou aceitar esse acordo, eu vou até o Supremo, eu vou até a ONU, vou até a Corte Internacional, porque eu sou editora, eu publico livro, esse é meu negócio e esse livro é legítimo. Então, a editora Planeta, pior do que o Roberto Carlos, foi a atitude da editora Planeta, porque se ela tivesse ido até o fim, a gente já teria uma decisão do STF, alguma decisão de instâncias superiores, e ficou um limbo jurídico. Ficou um limbo, as pessoas acham que o livro do Paulo está proibido, sendo que não está, não existe uma decisão. Se você tem uma livraria, você quer vender esse livro, você pode vender. Se você não recebe, não existe uma ordem proibindo o livro. Então causou uma confusão, até porque os jornais acabaram, o livro proibido. Tecnicamente foi um acordo, daí até o Paulo está tendo muita dificuldade para conseguir, porque no fim ele assinou um acordo e daí ele está contestando a legitimidade desse acordo, mas acordo é acordo, daí fica difícil de você pegar e falar assim, não, mas vocês assinaram, o Roberto, a Planeta. Então o estrago que foi feito pelo caso do Roberto Carlos é muito maior do que só uma proibição, assim. Então, agora que eu acho o importante, a discussão da lei, eu acho que os deputados deviam votar pela supressão do artigo
E o que vale é a Constituição, né? Não existe censura prévia e todo mundo tem liberdade de expressão nesse país. Bom, eu queria ouvir agora o Fernando. Está sendo vítima ainda em relação ao livro Na Toca dos Leões. E, Fernando, eu gostaria que você comentasse especificamente esse trecho do Código Civil, onde é dito, primeiro, salvo se autorizadas, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, a publicação poderão ser proibidas, a seu requerimento, sem prejuízo de indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama, a respeitabilidade. Atenção agora para o uso da conjunção, ou se destinarem a fins comerciais, não é e, é ou seja, independente se a pessoa sentiu com a honra de difamar, se o livro, qualquer caso se aplica, porque todo livro é um objeto comercial. Então essa talvez seja o uso de duas letrinhas aqui fazem toda a diferença. Cerca por todos os lados. Quando você coloca ou a se destinar a fins comerciais, permite que, como disse o Paulo, que o juiz aplique a lei, e ao aplicar a lei, ele acaba cometendo aberrações, como o próprio Edmundo falou. Mas o Fernando tem um caso muito concreto também, que ele está sendo vítima, gostaria que ele externasse e comentasse também exatamente esse trecho do Código Civil. Fernando. Bom, o que a gente está vivendo aqui nos últimos anos, depois de a gente ter penado 20 anos de ditadura militar, de censura fardada, nós estamos enfrentando a censura togada. Eu ontem, no debate que a gente participou, eu dizia que eu tenho muito medo de falar mal em público, de médico e de juiz, que calha de você entrar no hospital com a dor de cabeça, no hospital do médico que você falou mal publicamente, sair de lá no caixão, né? Ou de ser alcançado pela mão da justiça e o seu processo cair na vara do juiz a quem você se referiu. Mas a verdade é essa. Depois de 20 anos de censura fardada, nós estamos vivendo uma censura togada. O caso do Paulo e a expectativa, trágica expectativa que o Edmundo está vivendo, e dezenas de outros casos, são exemplos de algo que é absolutamente cotidiano no Brasil. Aqui em Brasília nós temos o caso do Alaor Barbosa, que está com a biografia do Guimarães Rosa impedida, proibida de ser editada, não foi publicada ainda, são originais, pela filha do Guimarães Rosa, utilizando o mesmo artigo do Código Civil. Nós temos um caso que é ainda mais grave, que é do Ledo Ivo, da Academia Brasileira de Letras. O Ledo Ivo era amigo pessoal, foi amigo durante décadas do Manuel Bandeira, e resolveu publicar um livrinho com as memórias dele, do Manuel Bandeira, as lembranças, e resolveu ilustrar o livro com fotos dele com o Manuel Bandeira. Fotos feitas por alguém, nós dois estamos aqui, entrega a máquina, faz uma foto da gente junto. O livro não pode circular porque os descendentes do Manuel Bandeira, sobrinhos do Manuel Bandeira, que não tinha filhos, impediram a circulação do livro. E isso vai se multiplicando se cada um de nós aqui parar para anotar o que se lembra da brutalidade da censura togada, ou para trás, ou nesse momento. Sabe, no seu caso, teve o caso célebre do Rui Castro, com as filhas do Garrincha. Eu estou vivendo um pesadelo aí já há alguns anos, porque quando eu escrevi o livro Toca dos Leões, que é a história da agência W Brasil e um pouco a história do sequestro do Washington Oliveto, o deputado Ronaldo Caiado, do PFL de Goiás, entrou do DEM, chama DEM agora, entrou com uma ação na justiça, porque há uma citação brevíssima a ele ali, e a primeira sentença de que eu fui vítima é inacreditável, porque o juiz primeiro retirou o livro, determinou a retirada do juiz, se chama Jeová Sardinha de Moraes, não tem parentesco comigo. Ele mandou retirar o livro de circulação de todo o país e me submeteu
a uma pena que a gente nunca tinha visto nem no período da ditadura militar, que podia tudo. A ditadura podia prender, fuzilar, torturar, desaparecer, como fez com milhares de pessoas, mas não há um único caso na história da ditadura militar que alguém tenha sido proibido, como eu fui por esse juiz, de falar publicamente da sua própria obra. Está escrito na sentença pública. Cada vez que eu falasse em público do livro, eu teria que pagar uma multa de R$5.000. Eu nunca tinha visto algo parecido. Claro, a gente conseguiu derrubar em instância superior, tanto a censura ao livro, que voltou a circular, mas como não se noticiou o retorno da circulação, as pessoas acham que o livro está proibido e não vão procurá-lo. Tem gente que diz, olha, eu vi na internet que o seu livro está à venda, mas eu não sabia, não está proibido? Não, não está. A questão está sob júdice e o livro está liberado. Mas em instância superior, eu fui condenado a pagar uma indenização ao deputado Ronaldo Caiado de R$500.000. Primeiro, sem falar desproporcionalidade do valor da indenização, ainda que supostamente eu fosse culpado, que não sou, eu sou inocente. Quem quiser ler o processo está lá. Eu anexei as declarações tanto do Washington Oliveira quanto do Gabriel Zelmeister, dizendo, me informando aquilo que levou o deputado Ronaldo Caiado a me processar. Ainda que eu fosse culpado, a multa é descabida, o valor da multa da indenização é descabido, e de mais a mais, eu não tenho R$500.000 para pagar o senhor Ronaldo Caiado. Não tenho. Eu não sei, eu talvez vá preso, eu não sei como é que funciona isso, ou vá fazer trabalho voluntário, trabalho social, alguma coisa assim. Agora, isso é um retrato, isso é um fotograma, porque o Edmundo chamou atenção para uma coisa que é muito importante ficar muito claro na cabeça das pessoas. Nós não estamos aqui, nós quatro, não estamos aqui brigando apenas pelo nosso direito de escrever biografias e livros de não ficção. Não seria indigno fazer isso. Estaríamos fazendo algo correto, decente e que nos orgulharia a todos. Mas nós não estamos aqui defendendo, não é uma luta corporativa. Nós estamos aqui defendendo o direito da sociedade se informar sobre o que quer que seja, sobre política, sobre música, sobre futebol, sobre o que você quiser. A história do Brasil é propriedade dos brasileiros, não é propriedade das pessoas que foram ou protagonistas ou testemunhas dessa história. Você pega isso aqui, vai, amanhã você decide fazer a biografia de Getúlio Vargas, seguramente a figura mais importante do Brasil do século passado, e que continua por esse século, por mais que o Fernando Henrique não goste disso, acho que já tem acabado o getulismo. Decida você fazer uma biografia sobre Getúlio Vargas, a julgar pelo que está escrito no artigo 20, filhos, netos, bisnetos, tataranetos dele podem tirar o livro de circulação. Aí oferece, bom, ainda que não oferecesse nada que pudesse denegrir a imagem de Getúlio, que pudesse comprometer a imagem de Getúlio, o simples fato que você vai vender o seu livro é bastante, e se ele não tivesse descendentes, poderiam entrar colaterais ou ancestrais dele. É uma coisa inacreditável. Então, é uma aberração, é um negócio pré-colombiano. E, sobretudo, quando a gente está vivendo hoje, felizmente, num país que tem uma Constituição que é absolutamente clara a esse respeito. O artigo que assegura a liberdade de expressão, que é um artigo pétreo, né, uma das cláusulas pétreas da Constituição, daquelas que não podem ser mudadas com emenda constitucional, ainda que você tenha 100% do Congresso, totalidade dos senadores, a totalidade dos deputados federais, você não pode emendar, não pode alterar as questões chamadas pétreas da Constituição, diz claramente que é livre a expressão, ponto. E não haverá censura de qualquer natureza. Então, é uma brutalidade que a gente vem enfrentando.
pelo direito, porque qualquer um de nós aqui poderia mudar de, não precisa nem mudar de profissão, deixar de fazer livro e fazer outra coisa, fazer livro sobre outros temas. Agora, estamos defendendo sim o nosso direito, mas estamos defendendo um negócio que me parece infinitamente mais nobre e infinitamente mais perigoso, se não for removido, que é o direito da sociedade de se informar sobre sua própria história. E isso vale para tudo. Vale para música, vale para futebol, vale para política, vale para o diabo. Amanhã você não pode fazer a biografia do Vila Lobos. Só complementando, não só biografia, isso aí impede que se façam filmes, porque só filme autorizado pela família, peças de teatro, a mesma coisa, quer dizer, a produção cultural de uma maneira geral. Eu vendi os direitos. Bom, tem